Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos envolva a todos, que a gente possa aqui receber o que viemos buscar sobre essa égide de nosso Senhor Jesus, à luz da doutrina espírita. É uma alegria estar aqui na Irradiação Espírita Cristã com todos vocês. É uma alegria sentirmos como estamos nesse momento sentindo esse ambiente tão salutar, aonde acabamos de ouvir ali sobre Alta de Souza, sobre esse trabalho maravilhoso da própria campanha de Fraternidade Alta de Souza. No final vamos fazer um convite também ligado à Alta de Souza, de um evento, mas acima de tudo sentirmos em família, como estamos agora, sob todo esse amparo da espiritualidade superior, em nome de Jesus, é realmente muito bom, é realmente salutar. E a reflexão que vamos fazer aqui hoje, sobre esse remédio salutar, tem muito a ver com tudo isso. Nós vamos observar, nós vamos buscar aqui algumas informações trazidas para todos nós aqui dos diversos livros, informações, orientações da espiritualidade superior, que nos fará refletir um pouquinho sobre essa questão da saúde, que é algo que todos nós tanto buscamos também, né? A saúde, essa condição de poder sentir a própria felicidade na prática do bem, do exercício do amor. E vamos começar por Manuel Flomem de Miranda, nesse livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografado pelo Divaldo. Ele nos dá uma orientação muito importante sobre as causas das enfermidades. Se não, vejamos, merece considerar que os vícios e atentados materiais à saúde impregnam o perispírito de miasmas destrutivos, facultando espaço para a instalação de muitas enfermidades. Então, olha aí onde se encontra a causa. E mais, olha que interessante quando ele fala, por exemplo, sobre vibriões, bactérias psíquicas, né, os bacilos psíquicos. Olha que interessante. Igualmente, os hábitos mentais perniciosos, as conversações vulgares e tóxicas, as culturas do pensamento negativo, tudo isso geram vibrações e bactérias psíquicas que diminuem as forças do equilíbrio e da resistência humana, favorecendo a instalação de muitas enfermidades e transtornos emocionais. Vejamos a necessidade da atenção quanto aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, às sintonias que estamos tendo diariamente. Tudo isso é muito importante para não estarmos vulneráveis. E essa vulnerabilidade, ela realmente começa no espírito, em nossa mente, e vai repercutir depois, né, com certeza, no nosso organismo físico. E aí a enfermidade chega e a gente se questiona, como assim? Sem se atentar que nós nos tornamos muito vulneráveis a essas mesmas enfermidades. E por isso que ele fala, Manuel Flomem de Miranda, sobre a questão, a importância e necessidade de vigiarmos as fontes do pensamento. Olha o que ele nos diz. É indispensável que as fontes do pensamento sejam vigiadas, a fim de que das suas nascentes não surjam elementos destrutivos responsáveis por incontáveis males que perturbam os seus cultores. Nós mesmos vamos cultivando isso em nós. E mais, ainda bem também que a espiritualidade, nós vamos ver aqui a correlação entre eles, sobre essas orientações, aqui agora por André Luiz, né, no livro Ação e Reação. Olha que interessante, o que ele nos diz, totalmente em sintonia, evidentemente, com o que acabou também de nos afirmar Manuel Flomem de Miranda. Aqui agora, sobre a psicografia de Chico Xavier, ele fala também o que envenena a alma.
E ainda bem que também nos fala dos antídotos. Importante, né? Olha, então, é evidente e é importante que a gente reflita um pouquinho sobre isso. Será que já aconteceu conosco, em algum momento, alguma situação daquela ali? Ou algumas das situações daquelas ali? Se sim, a gente tem que lembrar que naqueles instantes nós nos tornamos vulneráveis a essas enfermidades. Nós estávamos nos autoenvenenando. E é interessante assim, quando a gente para e pensar, por exemplo, a gente dá uma importância muito grande à água, né? Tem a fluidificação da água, nós tomamos a água fluidificada, é importantíssima, porque provavelmente seja o elemento natural que mais absorve, que mais retém os fluidos. É interessante isso, né? E esses fluidos podem ser elevados, né, com vibrações elevadas ou não. E quando a gente para e pensa assim, ó, o nosso próprio organismo físico, quanto por cento mesmo que nós temos de água no nosso corpo físico? 70, né? 70% do nosso corpo físico é formado por água. E se essa água tem essa capacidade de absorção, se a gente, enquanto estamos aqui fluidificando a água, pensamentos positivos, em oração, ou nós fluidificamos, nós conseguimos concentrar essas energias positivas na água, imagine a gente nos automagnetizando, nos autofluidificando. Se estivermos com aqueles sentimentos ali, ó, de cólera, de remorso, de vingança, de ódio, impaciência, intolerância, enfim, nós estaremos contaminando a própria água do nosso corpo físico. 70% que nós tomamos praticamente um galão de água ambulante, né? Na verdade, se for pensar bem, 70% desse nosso corpo físico aqui, composto por água, estará com água infelizmente impura, repercutindo também, envenenando o nosso corpo físico. Graças a Deus nós vimos ali, e que lógico, com essa mudança de pensamentos, com a prática de atos no campo do bem, nós vamos fluidificar essa água positivamente, ela vai estar ionizada por amor, positivamente. Então, é por isso que quando acontece algo bom conosco, um fato que a gente tenha feito, por exemplo, quando a gente auxilia o próximo em algo, né? A gente se torna feliz, e aquela felicidade íntima por fazer o bem ao próximo, ela repercute em nós, trazendo um bem-estar, saúde. Infelizmente, o contrário também é verdadeiro. Por isso, a necessidade de termos muita atenção quanto a isso. E André Luiz fala muito sobre isso, sobre a autocura. Ele diz que o nosso espírito ele é capaz de criar anticorpos. Olha que interessante. Nosso espírito carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas, não são algumas não, todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as vicissitudes carnais, faculdades essas que podem ampliar consideravelmente. Ainda dá a dica de como fazer para a gente acelerar, ampliar essa geração de anticorpos para a nossa alma e para o nosso corpo físico. Quais são? Pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, pela resistência mental e pelo serviço ao próximo, com que atrai preciosos recursos em seu favor. Então, essa dica de André Luiz também, ela é fabulosa, e muitos de nós, até nós sabemos disso, né? Sabemos, não, eu sei que realmente fazer o bem faz bem, não é só um chavão, é um fato, é uma realidade. E é interessante perceber que nós somos sim capazes de gerar em nós essa autocura, que a gente tanto precisa. Às vezes, o que nós mais precisamos não são dos medicamentos externos, são daqueles que vão sair de dentro de nós mesmos, de dentro do nosso coração, composto, logicamente, por nossas atitudes, né, por nossos hábitos. Tudo isso nos faz refletir, então, sobre essa importância de termos mais atenção quanto àquilo que pensamos e fazemos. Bom, já nesse livro Busca e Acharás, André Luiz também nos traz uma informação muito importante. E o título dessa lição chama-se Vacinas da Alma. Olha que interessante.
Vacinas da alma. Não permita que o seu modo de falar se transforme em agressão. Ao falar, evite comentários ou imagens contrárias ao bem. Trazer assuntos infelizes à conversação, lamentando ocorrências que já se foram, é requisitar a poeira de caminhos já superados, complicando paisagens alheias. Atacar alguém será destruir hoje o nosso provável benfeitor de amanhã. Olha que interessante. E fala mais. Na base da esperança e bondade, não existe quem não possa ajudar conversando. Da mente aos lábios, temos um trajeto controlável para as nossas manifestações. Então, deveríamos controlar mais isso antes de falarmos, né? Controlar primeiro o pensamento. Não deu, pensou, pelo menos não fale, porque a gente vai espalhar esse mal. Por isso, não tão logo a ideia negativa nos alcance a cabeça, arredemo-la por um pensamento, pode ser, porque um pensamento pode ser substituído. De imediato, inclusive, é interessante essa orientação de André Luiz, né? No silêncio do espírito. Mas a palavra solta é sempre um instrumento ativo em circulação. Daí a importância de vigiarmos mais o que falamos. Pensar um pouquinho antes. Até a gente ter capacidade também de conseguir corrigir também os nossos pensamentos. Ir melhorando, né? E tudo isso vai repercutir nas nossas atitudes. Às vezes, a gente fica preocupado. Por exemplo, às vezes tem algumas situações que a gente fica na dúvida se deve ou não fazer, né? Tem isso. E muitas vezes a gente conta no campo da naturalidade porque é comum. E nem tudo que é comum é certo, né? Muita coisa que hoje em dia é comum é totalmente errado. Mas a gente fica com aquela dúvida assim, será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? E existe até uma música, particularmente eu gosto muito dela, que ela tem um trechinho que fala assim, se posso ou não posso, se devo ou não fazer, se certo ou errado, se bem ou se mal, pegar ou largar, querer depois não querer, a dúvida paira em meu caminhar. A consciência de me responder, se ela eu buscar com fé para valer. Aí vai, tocando, mas olha, a gente até brinca, às vezes brincando assim, ó, que tem uma teoria, chama teoria, não tem nada a ver, não é da doutrina espírita não, tá? É só de observações mesmo. Tem a teoria que não tem nada a ver, sabe como que ela é? É assim, ó, quando você está na dúvida de fazer ou não, às vezes você fala assim, o que é isso? Não tem nada a ver, né? Isso todo mundo faz, isso é normal, isso é comum. Por que será que a gente usa essa frase? Como nós sabemos, as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência, não é mesmo? Então, às vezes, a nossa consciência, na dúvida, quando é uma coisa negativa, a própria consciência fala assim, ó, não faz isso não, não faz isso não. E quando a gente está encarnado assim, é até mais fácil a gente falar para a consciência assim, o que é isso? Não tem nada a ver. E faça. Porque a coisa positiva, a consciência, a gente não justifica, né? Vamos para ela, para a consciência. Tanto é que alguém aqui já se parou falando assim, ó, eu vou fazer a campanha de fraternidade Alta de Souza, não tem nada a ver. Eu vou fazer uma visita no hospital, visitar os enfermos, não tem nada a ver. Eu vou amar ao próximo, não tem nada a ver. Eu vou perdoar, não tem nada a ver. Por que com as coisas boas a gente não justifica? Porque a consciência está dizendo assim, ó, ok. Agora, né, por isso que eu brinco e falo assim, olha, todas as vezes que a gente usar está com essa dúvida e usou essa frase, para e pensa, porque pode ter alguma coisa a ver. Senão você não estaria usando essa frase. Mas olha que interessante aí, já na próxima, para a gente concluir esse raciocínio, essa lição já tem esse título da reflexão de hoje, que é o remédio salutar. Dessa vez vinda por Emmanuel. E olha a correlação que existe, né, de todas essas orientações dos espíritos superiores, também por psicografia de Chico Xavier. De onde procedem as moléstias? As mesmas perguntas anteriores, olha como que a resposta corresponde. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. E mais,
Quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins, e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar, que foi Tiago. Nessa epístola de Tiago, olha que interessante, ele fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Às vezes a gente podia pensar, mas o que tem a ver, por exemplo, vou confessar, né, minhas culpas aqui com o outro, às vezes eu fiz algo que não deveria, eu vou lá pedir perdão, enfim, eu vou orar também uns pelos outros, o que tem a ver com sarar? É porque isso equilibra a nossa alma, e vai realmente promover a nossa cura. E olha, assim, para concluir, gente, o tanto que é interessante essa observação de Emmanuel, o ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual e, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. Está aí a explicação. E aí, Emmanuel diz que a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Então, vamos confessar mais as nossas culpas uns para os outros. Vamos deixar o melindre de lado, vamos reconhecer quando erramos e pedir perdão. Hoje nós falamos tanto aqui sobre a questão e importância da caridade, e ela, lógico, ela é muito mais ampla do que imaginemos, não é assim que está lá no Livro dos Espíritos? Se não me engano, a pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? E o Espírito de Verdade responde: benevolência para com todos, compreensão para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, isso é equilíbrio, isso nos traz a cura. Que a gente possa refletir mais sobre isso. Quanto à vacinação da nossa alma, nós vamos concluir só pegando alguns trechos aqui para finalizar. Olha o que os Espíritos falaram nessas mensagens que lemos aqui. Primeiro, olha as vacinas então que temos. Nós podemos vacinar nossa alma, melhorando nossos hábitos mentais, cultivando pensamentos positivos, vigiando nossas fontes do pensamento, a fim de que das suas nascentes não surjam elementos destrutivos, elevando os pensamentos e praticando atos no campo do bem, pela oração, pelas disciplinas edificadoras, pela resistência mental, pelo serviço ao próximo, a aproximação recíproca e a assistência mútua, e pelo reajustamento íntimo. Então, olha, a quantidade de vacinas que temos, né? Se tomássemos pelo menos uma delas ali, e tivéssemos mais atenção, mais vigilância, nós realmente estaríamos aí com a nossa autocura